Mistureba Solidário de hoje é aqui na empresa JJ Pellets de Benedito Novo, que foi atingida por um incêndio de grandes proporções, onde cerca de 1.000 metros quadrados foram atingidos. Foi uma perca total de equipamentos, maquinários, matérias-primas, produtos acabados. Estima-se que o prejuízo seria de mais de 2 milhões de reais. Hoje conversamos então com a proprietária, com a filha dos proprietários, que vai comentar um pouco sobre como está a situação deles e a vaquinha que eles estão promovendo para arcar com os prejuízos e tentarem, claro, se reerguer. Além do incêndio que atingiu a empresa também passou por um furto aqui no fim de semana, logo após. O incêndio ocorreu na quarta-feira, dia 5, e o furto ocorreu logo após no fim de semana. Então vamos conversar um pouco com a filha dos proprietários para entender como está a situação deles aqui em Benedito. Bom, agora conversamos então com a Liandra, filha dos proprietários. E Liandra, como é que começou? Como é que você recebeu a notícia de que o incêndio tinha atingido aqui a empresa? Eu estava em casa e recebi uma chamada de uma amiga da minha mãe. E ela, chorando, me deu a notícia de que a empresa estava pegando fogo. E eu tenho uma irmã pequena, né? E eu tive que ficar com ela enquanto meu padrasto e minha mãe estavam aqui. Mas daí, quando eu cheguei aqui, era umas 5h15, já não tinha mais nada o que se fazer. E Liandra, tu comentou que foi o teu namorado o primeiro a chegar aqui na empresa, né? Isso, foi ele. 4h18, 4h25, eu não me... entre essa hora, ele chegou e já não tinha mais o que fazer, já estava pegando a parte ali da parede da matéria-prima e ele já não tinha mais muito o que fazer. Aí foi quando ele então ligou para os bombeiros, ou ele avisou primeiro a tua mãe. Ele primeiro ele foi avisar o meu padrasto e minha mãe que tava pegando fogo. E quando daí o meu padrasto e minha mãe chegaram aqui, já estava chegando fogo no segundo galpão. E a perda foi de 1.000 metros, mais de 1.000 metros quadrados aqui da empresa, né? Foi maquinários, equipamentos. Como que foi? Se estima-se quase mais de 2 milhões de prejuízo, isso? Isso mesmo, entre matéria-prima, embalagem, é, a própria estrutura, o maquinário, a gente perdeu 3 máquinas, as máquinas peletizadoras e também dos demais produtos que a gente produzia aqui. Uhum. E Liandra, tem alguma notícia da causa ou o que pode ter ocorrido para ter começado esse incêndio? A gente acredita que seja um curto que causou e uma fagulha do que sobrou dessa explosão na tarde anterior. E aí aconteceu que foi pegando fogo e quando não tinha ninguém, não tinha o que fazer daí. E vocês não tinham seguro, tu comentou, né? Então foi realmente uma perda total. Uma perda total. Então não tinha seguro nem das máquinas, por exemplo. Não, nada. E assim, Leandra, como vocês podem ver aqui atrás, gente, são as máquinas, toda a estrutura que foi perdida e ainda teve a questão do furto, né? Explica pra gente sobre essa questão do furto, que além da perda do incêndio, ainda teve o furto. O incêndio aconteceu na quarta-feira e aí a gente já começou a limpar na quarta-feira durante o dia o pátio. E a gente não tinha pressa em tirar todas as peças, porque a gente também não pensou que aconteceria esse evento. No sábado para o domingo, na madrugada, algumas pessoas vieram aqui e acabaram derrubando o nosso transformador e roubando alguns fios de cobre daqui da empresa. E o transformador era uma coisa que a gente podia aproveitar e acabou que eles danificaram uma das únicas coisas que ainda sobraram. E Leandra, aqui atrás a gente tem o produto que eles fabricam. Leandra, explica um pouco pra gente sobre o produto. Como que vocês fabricam eles? São pellets, isso? Isso, são pellets, isso. É seragem, ela era moída e ela é prensada e vira um granulado. Deixa eu só abrir aqui que é melhor. Nossa, o pacote era bom, viu? A embalagem é de qualidade. Não. E aí ele abria, quando os gatos fazem a necessidade, ele acaba abrindo e daí você pode descartar em qualquer outro lugar. Mas também a gente vendia para caldeira, né? Uhum, uhum. E o nosso mercado era bom, mas a gente passou por várias dificuldades e aí aconteceu que a gente estava se erguendo esse ano, né? E daí aconteceu essa tragédia. E, Leandra, você comentou aqui com a gente que é uma empresa familiar. Então, os funcionários, um é irmão do outro, você, a empresa é sua mãe, seu padrasto. Então, é toda uma família aqui Sim, mesmo. sim, tanto que a gente pode contar com eles hoje, né? A gente
É, a gente desanimou, só que tendo o apoio tanto deles quanto das outras pessoas, isso deu um incentivo pra gente. Eu até fiz um vídeo falando que na quarta-feira parecia que a gente não tinha mais chão. E o apoio das pessoas fez a situação que era ruim ficar mais tranquila. Uhum. Olha, eu passei por uma situação parecida, perdi a minha casa num incêndio e o apoio, a ajuda às vezes vem daqueles que a gente menos espera, né? É, não. O abraço das pessoas, a mensagem, pode parecer pouca coisa, mas naquele momento era a nossa esperança, sabe? E, gente, os funcionários, eles estão aqui. Como não tem mais empresa para eles poderem trabalhar, eles estão aqui ajudando a limpar, a retirar os materiais, o que sobrou mesmo e fazer essa limpa. E, Leandra, como é que fica agora futuramente? Vocês estão indo atrás de um espaço? Vão continuar com a fábrica, com a empresa? Sim, essa pergunta foi bastante feita por nós, né, para nós. E sim, a gente vai continuar. Não, no início a gente estava pensando em não continuar, só que como a gente recebeu muita força, tanto de outros empresários como da comunidade, e também por causa dos nossos funcionários, a gente vai continuar. E, Leandra, vocês estão fazendo uma vaquinha agora. Isso explica um pouco para quem está assistindo como que funciona essa vaquinha que vocês estão fazendo. A gente pensou em fazer uma vaquinha porque muita gente entrou em contato para nos ajudar. E então a gente fez uma vaquinha ali mesmo no aplicativo e também a gente disponibilizou no CNPJ para se alguém quisesse fazer o Pix assim para nossa conta, porque a gente precisa de ajuda, a gente não quer tirar de quem mais precisa, mas quem puder nos ajudar, a gente precisa muito de um apoio, sabe? 20, 50, enfim, né? Mas que hoje, quando a gente fez a vaquinha, a gente ficou impressionado o quanto de pessoas já ajudaram, sabe? E vocês estabeleceram um valor de 100 mil, isso? Isso, a gente botou esse valor na vaquinha para pelo menos nos custos, assim, vamos supor, mais leves, assim, que seriam agora de imediato, sabe? Uhum. Porque a gente também vai ficar um pouco sem produzir, então essas coisas tudo vão acarretando o que a gente já tinha, né? A gente tinha entrada e tinha saída, e agora a gente tá sem entrada nenhuma. Então, gente, a vaquinha vai ficar disponível aí para vocês. Nós vamos deixar as informações na legenda. É um pouco da história aqui do que aconteceu desse incêndio que tomou a empresa de pellets aqui em Benedito. Então, eles fazem esse apelo para você aí que puder ajudar na vaquinha. E claro, se não puder ajudar, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver e ajudar a empresa aqui de Benedito Novo a conseguir se reerguer e seguir aí no caminho da fabricação dos pellets para que eles não percam a esperança e a força para se reerguerem.